Seth Kugel. Boa tarde, eu sou gringo, então quero me apresentar com muito cuidado. Meu nome, em teoria, é Seth, S-E-T-H, mas no Brasil ninguém fala isso, todo mundo fala Sete, como o número 7, sabe? Até escrevem assim, número 7. Meus amigos mais engraçadinhos gostam de me chamar de Seven. E eu tenho até uma amiga colombiana que me chama de Siete. É muito complicado ser gringo. Nos restaurantes me chamam de Sergio. Por quê? Sergio? É por isso. Eu ligo para o restaurante, tento fazer reserva, e eles perguntam qual é o seu nome. E eu falo Seth. E eles escrevem Sergio. Não sei por quê. Mas que bom que há 3 anos fiz um canal de YouTube que me deu outro nome, que é Amigo Gringo. E eu gostei desse nome, as pessoas na rua até me chamam de Amigo Gringo. Mas estou aqui com um desafio complicado, porque estou aqui para falar da ideia de identidade brasileira sem ter a carteira de identidade brasileira. E isso é muito complicado. Gringo falando do Brasil pode causar muitos problemas. Quero mostrar um trecho do meu canal de um gringo turista em Rio de Janeiro que se encontra com o prefeito do Rio, ex-prefeito Eduardo Paes, e comete um gafe. Vamos ver o primeiro vídeo. Eu chegar agora ao aeroporto Santos Dumont, de São Paulo, Rio Santos Dumont. Por que o Rio ter aeroporto em homenagem ao homem que copiou o americano que inventou o avião? É difícil ser gringo. Olha, esse gringo é o tipo de gringo que chega no Brasil para carnaval, no Rio, em Salvador, bebe, anda pelas ruas, talvez beija algumas meninas, volta para os Estados Unidos e fala, eu amo o Brasil! Pessoal, eu amo o Brasil também, mas é um amor mais complicado. É um amor de 14 anos. Eu entrei no Brasil há 14 anos, atravessando a fronteira de Colômbia, pegando um barco em Tabatinga, Amazonas, para ir para Manaus. E como qualquer relação de 14 anos, eu já conheço as partes ruins e as partes boas do país. E é isso que tento mostrar um pouco no canal. E vou mostrar só mais um trecho por agora, com um exemplo de por que é útil o olhar estrangeiro. É um clipe de um brasileiro, bom, sou eu, mas de camisa amarela, eu sou brasileiro, que está em Nova York em uma reunião de trabalho e depois do almoço volta para o escritório, mas tem um problema. O brasileiro não volta para a mesa, para o escritório, faz outra coisa. O que é? Bom, o brasileiro é provavelmente o povo mais higiênico do mundo. Toma 12 banhos por dia, isso é fato. É fato. É só procurar na internet um estudo do Euromonitor e o segundo país é tipo 8. Isso é útil, mas hoje quero falar de mais 3 coisas, 3 observações que talvez são um pouco mais complicadas. São minhas opiniões como alguém que ama o Brasil. O que é tão legal do Brasil? Vou começar com algo que sempre falo para os amigos. Eu sempre falo, eu prefiro estar em um bar com 5 brasileiros desconhecidos do que 5 amigos americanos. Eu não falo isso para os americanos, mas eu falo isso para o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, o que eu amo do Brasil é o brasileiro, né? É o brasileiro. Porque tem alguns dons extraordinários. Primeiro, bate-papo. Vocês sabem
conversar. É muito impressionante. Aqui no Brasil, nunca sento numa mesa para falar com um brasileiro em qualquer situação, sem saber que vai bem, não vai ter momentos constrangidos. Se eu faço na Inglaterra, esquece, ok? Então, não é todo brasileiro. Bebê brasileiro até 6 meses não conversa muito bem. Mas quase todo o resto conversa bem. A segunda coisa, e isso eu acho a mais extraordinária, vocês sabem separar a parte boa da vida e a parte ruim da vida, ok? Nesse bar, com os amigos americanos, eles chegam depois do trabalho e só reclamam do trabalho. Brasileiro entra, trabalho acabou, vamos nos divertir. E vocês estão rindo, mas é sério, é algo que respeito muito no brasileiro e tento imitar, mas não consigo. E não é só no bar, é nos eventos da sua vida, separar problemas de saúde com aniversários, por exemplo. E isso é extraordinário. E a última coisa vai ser o último clipe que eu vou mostrar, que é esse calor humano. Vocês se tocam muito e isso até causa problemas nos Estados Unidos quando você começa a namorar um americano. Vamos ver esse último trecho. Ele não consegue me dar carinho quando está com os amigos, sabe? Isso, a Ruth disse que eu estou esmagando ela com carinho. Bom, a segunda coisa que quero falar do Brasil é algo que realmente... Bom, tem outros países que têm algumas dessas qualidades, mas não tem nenhum país tão grande, tão vasto quanto o Brasil, com esse calor humano. E por que isso importa? Bom, eu já viajei muito pelo Brasil. Eu já entrei pela fronteira com Guiana Francesa, em Oiapoque. Eu já peguei ônibus de Rondônia para a Bolívia. Eu já fui a um café colonial, uma casa de uma família de descendência italiana no interior de Santa Catarina. Eu já estava no interior de Minas Gerais e comprei uma garrafa PET de 2 litros de pinga por 10 reais de um alambique local. Eu já me perdi em Brasília porque os endereços são muito complicados. E em todos esses lugares, o brasileiro é igual. Claro que não tão igual, obviamente que tem diferenças, mas eu acho que essa coisa de ser tão grande, tão vasto, quinta maior população do mundo, quinta maior área do mundo, e ainda ter essa qualidade de brasileira, é bem incrível, mas também causa alguns problemas. E quero falar da terceira observação. Vocês todos ouviram falar do complexo de vira-lata. Eu não quero falar muito disso, porque fico um pouco constrangido, mas é impressionante. Quando eu falo para um brasileiro que eu moro aqui, ou como morei aqui, ou entro no táxi e falo, ele sempre fala a mesma coisa. Não sempre, mas muitas vezes fala, por quê? Por que você gosta do Brasil? Por que você aprendeu português? E nesse momento que preciso confessar que antes de amar o Brasil, eu tive outro amante. Eu não fui virgem geográfico. Eu amei a República Dominicana. A República Dominicana está no Caribe, manda muitos imigrantes para Nova York. Todos nós conhecemos a cultura dominicana em Nova York, porque tem mais de 500 mil de dominicanos. E são muito parecidos com os brasileiros nessa coisa de personalidade. São bem abertos, etc. Mas depois de passar muitas vezes eu viajei pela República Dominicana e acabou para mim. Enquanto no Brasil, sem fim, é incrível, mas na República Dominicana, ninguém nunca me perguntou, por que você gosta da República Dominicana? Por que você aprendeu espanhol? Enquanto aqui é o contrário. E em Nova York, ninguém me pergunta, por que você gosta do Brasil? Lá eles me perguntam, falam, nossa, adoro o Brasil, quero conhecer muito, é incrível. E quando eu vou para a República Dominicana, dizem, nossa, República Dominicana? Por quê? Então, tem essa diferença que não consigo entender, mas só quero terminar falando para vocês, eu não sei se vão me escutar ou não, se vão me compreender ou não, que, nossa, os problemas do Brasil
São problemas que existem no mundo inteiro. Não é coisa que acontece só no Brasil, né? Corrupção não é só no Brasil. Violência não é só no Brasil. A gente tem cidades mais violentas do que algumas capitais brasileiras nos Estados Unidos. Racismo não é só no Brasil, é só americano. Eu sei que não é só no Brasil. Talvez tenha só uma coisa que é só no Brasil que eu não gosto, e essas são as azeitonas na pizza. Pessoal, eu peço uma pizza, margarita, e vem azeitonas. Eu não gosto de azeitonas. Depois... Mas pior ainda, a próxima vez eu peço sem azeitonas e ainda vem com azeitonas. Eu fui no almoço hoje no hotel, estava tudo com azeitonas, nem só a pizza. Eu não gosto de azeitonas, só peço que vocês mudem isso. Olha, meu tempo acabou, então isso é bom, porque estou olhando todos vocês com suas bocas e hálito cheiroso e bocas branquinhas, e eu lembrei agora que esqueci de escovar os dentes depois do almoço. Muito obrigado.